Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, 15 de setembro de 2020. Quem tem mais de 70 anos normalmente diz que o mundo está muito pior hoje do que há 40, 50, 60 anos. No prazo de uma geração bíblica, que é 70 anos, o mundo piorou e melhorou ao mesmo tempo. Até nós, brasileiros, que temos a fama de passarmos a vida dormindo ou anestesiados na frente da televisão, já despertamos para essa realidade. Fomos manipulados, fomos enganados, fomos ludibriados nesses últimos 70 anos por políticos inescrupulosos. Até nós já despertamos para essa realidade, ou estamos despertando. Somos, via de regra, os últimos a saber das coisas, mas até nós já sabemos algumas coisas. Por exemplo, há 70 anos os políticos brasileiros usam a seca no Nordeste para lucrarem, para aumentarem os seus currais eleitorais, mantendo o povo na miséria. A miséria sempre favoreceu os políticos inescrupulosos, porque em nome dela arrecadavam dinheiro e poder e votos. Bastou um presidente com um pouco mais de um ano no poder fazer a água do velho Chico correr pelo sertão nordestino e a revolta dos velhos coronéis que não permitiam que a água corresse pelo Nordeste explodisse. Estou falando quase que literalmente. Teve político nordestino que quis explodir as canaletas, a nova canaleta do velho Chico, que leva hoje água onde não havia água. Um político com um ano e meio, pouco mais de um ano e meio no poder, levou água ao Nordeste. Enquanto 70 anos de políticos, de maus políticos, os chamados coronéis, impediam que a água fosse levada até o sertão, porque lucravam até mesmo com os caminhões-pipa. 70 anos de enganação, e tudo isso agora está vindo à tona. 70 anos de enganação também lá nos Estados Unidos. O Partido Democrata tem usado do mesmo expediente. Lá, a crueldade chega a níveis absurdos hoje, como, por exemplo, cidades administradas pelos democratas têm uma população negra quase que semi-analfabeta, nos Estados Unidos. E uma sociedade negra basicamente desmantelada por conta da cultura marxista. O Gatestone Instituto trouxe uma matéria onde alguns negros de grande projeção na política norte-americana, na sociedade norte-americana, debatem exatamente este ponto. Os democratas deixaram os negros mais pobres, menos cultos, para dizer o mínimo, e mais divididos. É o caso, por exemplo, de uma fala de Walter Williams. Ele diz: cidades controladas pelos democratas têm a educação pública de pior qualidade, apesar de seus grandes e crescentes orçamentos escolares. Considere, por exemplo, o caso de Baltimore. É a mesma história de desastre acadêmico em outras cidades administradas por democratas. Ele está se referindo ao índice de negros que ocupa a classe dos não letrados, por assim dizer. Outra fala, essa de Shelby Steele. Ele é pesquisador sênior da Hoover Institute. Ele diz: nossas famílias estão desmoronando. 75% de todas as crianças negras nascem fora do casamento, sem pai.
75% de todas as crianças negras nascem fora do casamento, sem pai. Não importa quantos programas sociais os democratas apresentem. Eles não vão superar esses números. Os programas sociais não superarão esses números. É aí que nós, como americanos negros, temos que começar a tomar nosso destino de volta em nossas próprias mãos e modificá-lo. Parem de gritar racismo. Outro negro muito importante nos Estados Unidos, de muita projeção, o Dr. Ben Carson, que é neurocirurgião, atualmente secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, diz o seguinte: por favor, não se deixe manipular para acreditar que você é uma vítima. Ele está se referindo à comunidade afrodescendente. Não se deixem manipular, não se deixem acreditar que vocês são vítimas e que outra pessoa está causando todos os seus problemas. A pessoa que mais tem a ver com o que acontece com você é você. Isso não significa que não há problema na vida, mas seu sucesso ou fracasso depende de como você reage a esses problemas. Ele está se referindo à política do vitimismo implantada pelo Partido Democrata nas cidades e estados que o Partido Democrata governa. É isso. O Partido Democrata assentou-se sobre a desgraça dos afrodescendentes. Eles promoveram a decadência das comunidades afrodescendentes para acusarem, junto com os afrodescendentes, os republicanos. Está vendo? A culpa é de vocês que enriqueceram sem repartir o bolo. É a velha história que acontece no Brasil. Eles promovem a pobreza, a miséria, o fim da família, desmantelam a família para que os filhos percam o norte, percam o destino, percam o sentido da vida, para depois usá-los como massa de manobra. Nada de novidade. Esse é um programa muito antigo da esquerda. Está tudo na obra de Marx e Engels, por sinal. Pois bem, 70 anos, uma geração bíblica, é também o tempo de atuação do Partido Democrata para implantar o comunismo na América. E tudo isso está vindo à tona, tudo isso hoje é bem melhor compreendido pela população do que há vários anos atrás. Mas o caso mais, digamos, representativo desta política nefasta, dessa política diabólica, está lá na Palestina. Há 70 anos, países árabes como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos têm jorrado dinheiro na mão e nos cofres das autoridades palestinas. Há 70 anos, países árabes financiam a causa palestina. E há 70 anos esse dinheiro é desviado para contas particulares, sem melhorar em nada a vida dos palestinos. Pois é, Yasser Arafat, ao morrer, deixou uma fortuna incalculável. Bem, isso não sou eu quem digo, são os próprios países árabes que trazem hoje esta denúncia. O Memri traz exatamente esta denúncia, estampa hoje em sua página esta denúncia. Lideranças palestinas provocaram muitas críticas nas redes sociais e na imprensa árabe após o acordo firmado entre Israel, um acordo de cooperação entre Israel e Emirados Árabes, e agora, mais recentemente, nessa semana, também o acordo estendendo-se também ao Bahrein. Bem, os palestinos revoltaram-se e disseram, Mahmoud Abbas disse que foram traídos, que os palestinos foram traídos, foram esfaqueados pelas costas com uma faca venenosa, esfaqueado pelos árabes.
Os árabes reagiram e essa é a matéria que está no Membre. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito responderam a Abbas. Jornais diários desses três países publicaram dezenas de artigos desde que o acordo de normalização entre Israel e Emirados Árabes foi anunciado, expressando apoio à decisão dos Emirados Árabes Unidos e condenando os palestinos, especialmente a sua liderança ingrata. Os árabes chamando os palestinos de liderança ingrata, as autoridades palestinas. Os escritores afirmam que essa liderança explorou a causa palestina por 70 anos para extorquir cada vez mais fundos dos estados do Golfo. Alguns até acusaram as autoridades palestinas de pegar o dinheiro para si mesmas e rejeitar deliberadamente todas as iniciativas de paz a fim de perpetuar a situação dos palestinos para permanecerem no poder. Que coincidência com o Nordeste. Os palestinos não têm empregos na faixa de Gaza, por exemplo, nem na Cisjordânia, por exemplo. Os palestinos precisam trabalhar em Israel, porque não existem grandes empresas palestinas para lhes dar emprego. Os palestinos não têm água encanada, a menos quando Israel resolve colocar alguma tubulação na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, ainda que sob muita hostilidade. Os palestinos não têm sequer um hospital de referência. Quando um palestino fica doente, ele precisa tratar-se em Israel. No entanto, há 70 anos, as autoridades palestinas vêm contando dólares e mais dólares, separando um tanto para compra de armas e outro tanto colocando nas contas, nos paraísos fiscais, em nome de suas autoridades. O povo mantém-se pobre, miserável, sem estudo, porque quando um palestino precisa realmente ascender na sua carreira de pesquisador, por exemplo, tem que estudar em Israel. Nem escola as autoridades palestinas fizeram para o seu próprio povo. Mas isso, claro, cumpria sempre o propósito de fazer com que o ódio aumentasse de geração em geração. A sua vida é ruim por conta deles, os judeus. A mesma coisa na América. Negros, hoje sem oportunidade de trabalho, apontam para a Casa Branca, onde está o culpado. É por conta de Trump e por conta dos brancos que nós estamos sofrendo. A esquerda é uma usina de ódio. É isso que eles fazem para perpetuarem-se no poder. Geram a miséria, promovem a miséria para que dela surja o ódio e, através do ódio, eles, que defendem sempre os coitadinhos, perpetuam-se no poder. 70 anos, o prazo de uma geração está terminando e, com ela, todos os podres estão vindo à luz do dia. Bem, resta saber o que será a partir de agora, porque ao nos tornarmos conscientes, sabemos também que não é mais possível conciliar neste pobre mundo a verdade com a mentira. Estamos chegando, sim, a uma fase, a um momento de ruptura dessa situação. Para terminar, Donald Trump ameaçou o Irã. Se o Irã atacar algum alvo americano, receberá uma resposta 1000 vezes maior. Isso porque a embaixadora norte-americana, essa bela senhora que vocês estão vendo, chama-se Lana Marks, ela é embaixadora norte-americana na África do Sul, foi ameaçada de morte, ou melhor, um alto funcionário da Casa Branca revelou que a CIA sabe de um plano do Irã para matá-la. Isso por vingança à morte de Soleimani,
do terrorista Soleimani. Os Estados Unidos, portanto, estão atentos não só em relação a ações do Irã na África do Sul, como em vários outros países. E Donald Trump foi muito claro ao se referir ao Irã. Ele diz: de acordo com reportagens da imprensa, o Irã pode estar planejando um assassinato ou outro ataque contra os Estados Unidos em retaliação pelo assassinato do líder terrorista Soleimani, que foi realizado por seu planejamento de um futuro ataque, assassinato de tropas americanas e também pela morte e sofrimento causado a muitas pessoas ao longo de tantos anos. Trump disse também no Twitter que qualquer ataque do Irã, de qualquer forma, contra os Estados Unidos, será recebido como um ataque 1000 vezes maior em magnitude. Bem, aqui outro problema de quase 70 anos. Esse problema começou em 1979. Subiu ao poder uma casta sacerdotal extremamente radical, que não quer por nenhum motivo paz no Oriente Médio enquanto Israel existir. Bem, aí fica difícil mesmo. Daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, o Irã também terá que encontrar-se com o seu destino. Não há como manter esse estado de coisas. Estamos caminhando sim para tremendos desfechos dessa história. É questão de meses, podem ter certeza. Muito bem, meus amigos, esse canal tem a honra de ser parceiro da Brasil Paralelo e convida você a tornar-se membro da Brasil Paralelo por R$10 mensais. Por R$10 mensais você se torna membro da Brasil Paralelo e os ajuda a manter a qualidade em seus documentários. A Brasil Paralelo tem feito os melhores documentários no Brasil, realizados no Brasil desde 2016, sem ajuda do governo, sem lei Rouanet, sem patrocínio de empresas, apenas com a sua ajuda. E é por isso que este canal te convida a ser parceiro da Brasil Paralelo por R$10 mensais. Se você for se tornar parceiro da Brasil Paralelo por este link que está logo aqui abaixo da minha belíssima pessoa, você também estará ajudando o canal Professor Belei. Torne-se membro patriota da Brasil Paralelo por R$10 mensais. Você terá acesso a um número enorme de documentários, séries, enfim, tudo que nos coloca de frente para a nossa realidade. É quase que uma universidade inteira por R$10. E se você se tornar membro por este canal, repito, você estará ajudando sim também este canal. À noite nos encontramos no canal Brasil Agora para as notícias deste dia. Espero vocês. Até lá.